A questão 6.107 do Hibbeler diz o seguinte: o momento interno resultante que age na seção transversal da escora de alumínio tem valor m igual a 520 Nm e está direcionado como mostra a figura, dessa forma aqui. Determine a tensão de flexão máxima na escora. A localização y do centroide C da área da seção transversal deve ser determinada. Especifique também a orientação do eixo neutro. Então, iniciamos essa questão fazendo o cálculo do centroide da figura. A gente observa aqui, a questão já fornece um y que divide a figura de forma simétrica. Então, a gente só precisa fazer o cálculo da coordenada y, a coordenada y do nosso centroide. Eu vou adotar duas condições aqui. Vocês podem adotar de forma diferente. A primeira, eu vou considerar que essa área está toda preenchida e vou subtrair essa área vazada. E a outra condição é que eu vou colocar um referencial z, um outro z, aqui embaixo, para fazer o cálculo das distâncias das outras figuras dessa seção transversal. Vamos entender melhor aqui agora. Considerando que essa área está toda preenchida, qual é o centroide dessa figura em relação a esse eixo que eu adotei aqui embaixo, esse eixo Z'? É só dividir por 2, 200 por 2, altura por 2. Então, 200 dividido por 2, 100. Da figura 1, que é a figura toda preenchida. E qual é a área? Base vezes altura. Base, 400 e altura 200. Então, a área é 80.000. Fazendo a mesma coisa para essa figura vazada aqui, esse quadrado vazado, vamos ter que qual é o centroide dessa figura vazada? 200 menos o 20 aqui da espessura, então vai ser 180, e isso dividido por 2. Então, vai ser 90. E a área, que a gente vai colocar negativa aqui, já que ela é vazada, vai ser 400 menos 40 da espessura aqui, 360. 360 vezes a altura, que é 180, isso vai ser igual a 64.800. Todos esses valores aqui estão em milímetros, milímetros quadrado, e aqui em milímetros. Então, fazendo o cálculo do centroide, da coordenada y do centroide, faremos esse seguinte cálculo que já explicamos nas outras questões que fizemos. Lembrando que essa área ela está negativa, então ela vai subtrair. E a mesma coisa para o somatório das áreas aqui. Fazendo essa conta aqui, teremos que a coordenada y do centroide vai ser igual a 142,63 milímetros. Estamos encontrando, como adotamos o eixo aqui, estamos encontrando essa distância aqui. Esse é o valor que encontramos, que foi em relação a esse eixo. Feito esse cálculo, a questão ela dá essa inclinação para o momento. E a gente deve decompor, para calcular a tensão, a gente deve decompor esse momento em relação aos dois eixos. Então, usando essa inclinação dada aqui, a gente sabe que esse ângulo, esse triângulo pequenininho aqui, é igual a esse, certo? Então, fazendo o cálculo primeiro do momento em y, a gente pode notar que esse momento será positivo devido à orientação dada na questão, a convenção dada na questão. Então, esse momento y vai ter a relação seno em relação ao momento aplicado na seção transversal. Então, vamos ter que 200, que é o valor, ou 520, que é o valor dado na questão, vezes seno. A relação seno desse triângulo aqui vai ser cateto oposto, 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Essa hipotenusa aqui, 13.
Fazendo esse cálculo, temos que momento em relação a y é igual a 200. Isso aqui, Newton metro. Vamos passar logo aqui, depois veremos para Newton por Newton milímetro. 10 a terceira. Newton milímetro. E momento em relação ao eixo y. Em relação ao eixo adotado na questão, ele está sendo apontado para sendo oposto ao eixo convencionado. Então, ele vai ser um momento negativo. E a relação dele é a relação de cosseno em relação a esse ângulo dado, ao ângulo dado na questão. Então, vai ser cateto adjacente, 12, dividido por 13. Isso é igual a menos 480, já vou colocar aqui em Newton milímetro. Agora partimos para o cálculo do momento de inércia em relação aos eixos. Como falamos bastante sobre esse cálculo e teorema dos eixos paralelos nas últimas aulas, vamos falar brevemente aqui. A ideia vai ser análoga ao cálculo que fizemos do centroide da figura, subtraindo a área vazada da área totalmente preenchida. Aqui é o teorema dos eixos paralelos, indicando a distância do centroide da figura, da nossa figura, e o centroide da figura toda preenchida, que é essa parcela aqui, e aqui a distância entre o centroide da figura vazada e o centroide da figura que a gente está analisando, que é essa escora aqui, com esse formato. Fazendo essa conta, lembrando que a gente vai subtrair, né? Porque aqui é a parcela da área vazada, teremos esse resultado aqui, 5,75 vezes 10 a sétima milímetros a quarta. E o momento de inércia em relação a y vai ser um pouco mais fácil, já que a gente não vai precisar aplicar o teorema dos eixos paralelos, uma vez que ambos os centroides das figuras que a gente dividiu, ela vai coincidir aqui em relação ao eixo y. Portanto, a aplicação não haverá essa distância aqui, que calculamos. Fazendo esse cálculo aqui do momento de inércia em relação a y, vamos ter o seguinte resultado: 3,669 vezes 10 elevado a 8 milímetros a quarta. Qualquer dúvida nesse cálculo aqui, vocês podem deixar nos comentários que a gente auxilia. Só para otimizar o tempo mesmo da questão. Depois de calculado o momento de inércia da figura, a gente poderia fazer o seguinte: já que a gente já decompôs o momento em relação a z e a y, a gente poderia pegar todas as extremidades e calcular para verificar em qual teria a tensão máxima por flexão. E aí verificaríamos se era de compressão ou de tração. Porém, a gente vai adotar uma maneira mais simples para evitar todo esse tipo de cálculo. Mas para evitar todo esse cálculo, a gente pode fazer o seguinte: verificar quais pontos dessa seção o momento y e o momento z vão promover tensão ou tração ou compressão. Por exemplo, o momento y vai causar tração e o momento z vai causar compressão. Então vamos verificar quais esses pontos. Como fazemos isso? Aplicando a regra da mão direita, analisando o que o momento y causa nessa seção. Colocando o polegar na direção do momento em relação a y e fazendo o movimento com os outros dedos, a gente percebe que nossos dedos encontrará essa fibra aqui. Então ela vai comprimir essa fibra aqui e tracionar a outra fibra. Então vamos colocar aqui, ó, compressão nessa ponta, causado pelo momento y, e compressão nessa ponta, tração nessa ponta, causado pelo momento y, e
tração nessa ponta. Vamos verificar agora fazendo a mesma regra da mão direita, só que para o momento em relação a Z. Colocando o dedo no sentido, colocando o dedo polegar no sentido do eixo Z, do momento Z, a gente faz um movimento com o restante dos dedos. A gente percebe que nossos dedos eles vão se encontrar com essa fibra aqui. Então ele vai comprimir essa fibra aqui e tracionar essa fibra. Comprimir e tracionar essa fibra aqui. Então eu já coloquei aqui, ó. Pelo momento Z, tração na fibra de cima, compressão na fibra de baixo. A gente sabe que tração e compressão têm sinais opostos. Então aqui será uma subtração. Então esses pontos aqui são pontos que não são de tensão máxima. Mas a gente precisa verificar que nos dois lados ele é comprimido pelos dois momentos e um é tracionado pelos dois momentos. Mas aí a gente tem que analisar a fórmula para determinar essa tensão. Verificando a fórmula da tensão, a gente percebe que para ambos os valores o momento vai ser o mesmo e o momento de inércia também será o mesmo. Só que eles estão em função de distâncias em relação ao centroide da figura. Como essa distância aqui, a distância Z é igual para os dois, né, para esse ponto e para esse ponto, o que vai definir é a distância em relação a Y. A distância em relação a Y desse ponto é maior do que a desse ponto. Isso quer dizer que nesse ponto aqui teremos a tensão máxima. E ela será de compressão. Então vamos verificar quais são as coordenadas desse ponto aqui. Que lá na questão ele fala que é o ponto A. Vamos determinar a coordenada de A. A coordenada de A vai ser em relação ao eixo dado lá na questão. Em relação ao eixo Z, ele vai ser menos, que está na parte negativa, né? Já que a parte positiva está para cá. Menos 200. E em relação ao eixo Y, ele está aqui embaixo, abaixo do Y, na parte negativa do Y. Vai ser o que calculamos lá como o centroide da figura, que é essa distância aqui. Menos 142,63. Lembrando que lá no Hibla, devido a essa convenção de eixos aqui, com o Z apontado para a esquerda e o Y para cima, vamos ter que essa fórmula será usada com o menos aqui, para que os cálculos estejam corretos, e o mais para o momento em relação ao eixo Y. Lembrando esses quatro valores que calculamos aqui do momento em relação a Y, momento em relação a Z, momento de inércia em relação a Y, momento de inércia em relação a Z, que aplicaremos na fórmula para o cálculo da tensão máxima, com seus respectivos sinais, aplicando todo aquele cálculo dentro dessa fórmula e colocando as coordenadas que calculamos da coordenada A aqui, que seria o Y, que é o valor 146,63, e aqui a coordenada Z, que é menos de 200. Fazendo essa conta, teremos esse resultado aqui. Lembrando que eu adotei esse valor em Newton vezes milímetro. E aqui esse valor está em milímetro e esse valor está em milímetro à quarta. Vamos ter Newton sobre milímetro ao quadrado. Isso já dá o valor em megapascal. Então aqui é 1,2 megapascal e 0,109 megapascal. Então esse valor negativo aqui prova que esse é o resultado dessa expressão, esse é o resultado dessa expressão. Prova que a análise que a gente fez para a figura, usando a regra da mão direita, está correta. Ambos promoverão uma flexão
um esforço, né, de compressão, promoverá uma compressão aqui. Então, somando esses dois valores, vamos ter que a tensão máxima, que a questão pede, é igual a 1,309 megapascal. Outra coisa que a questão pede é a orientação do eixo neutro. Para isso, utilizaremos essa relação aqui, que envolve o momento de inércia e o ângulo que o momento aplicado na seção transversal faz com o eixo Z. Como esse ângulo ele está no sentido anti-horário, ele será negativo, então ele entrará na fórmula negativo. E como já calculamos previamente o momento de inércia em relação aos dois eixos, fazendo o cálculo aqui, que eu já calculei aqui, desse valor de θ a partir do triângulo dado na questão, vamos ter que θ é igual a 2,22,62. Aplicando o momento de inércia que a gente já calculou na fórmula, teremos essa expressão aqui. Lembrando que esse θ que a gente calculou, ele vai entrar na fórmula negativo, certo? Portanto, fazendo esse cálculo aqui e tirando o ar cotangente, teremos a orientação do eixo neutro, que é menos 3,734. Então, a resposta para essa questão será que o momento máximo, que a tensão máxima é esse valor encontrado aqui, menos 1,309 MPa de compressão, e a orientação é essa aqui. E lembrando também que nesse cálculo aqui eu esqueci de multiplicar por 10 a terceira, como eu fiz aqui, para dar esse resultado aqui. Então, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Até a próxima.